tudo bom? Aqui é o Léo WG, do canal Léo WG Web, para o terceiro vídeo da série sobre overrides e layouts alternativos no Joomla. E nesse terceiro vídeo eu vou estar falando sobre os componentes, como é que a gente faz override e layouts alternativos. Eu vou estar utilizando aqui o componente de artigo do Joomla, tá? Que é o content. Tá? Então, ou seja, a gente vai trabalhar nos layouts, no override e nos layouts alternativos dos artigos. Tá? Essa parte, quando você vier, por exemplo, clicar, apontar um menu para um único artigo, então dá para a gente estar modificando esse layout. Então, da mesma forma que o módulo é bem semelhante ao módulo, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer o override, então a gente vai vir aqui nos componentes, nas extensões, temas. Vamos vir aqui em temas. Vamos aqui no Protostar. Criar substituições. No módulo a gente faz aqui. Nos componentes a gente faz nessa parte aqui. Então a gente vai trabalhar com content e em cima do layout de artigo. Tá? A gente pode trabalhar com qualquer um desses aqui. Nesse caso específico a gente vai trabalhar com um artigo. Então a gente vai clicar aqui. Ao fazer isso ele copia para mim. Da mesma forma que o módulo quando a gente clica com o módulo, copia para a pasta HTML do template. Vamos lá conferir. Templates, Protos, tá? HTML. Então tá aqui, ó, com content. E ele vai criar uma pastinha do tipo de layout daquele componente, que no caso aqui é o artigo. Né? Então ele criou duas aqui, que é um layout default e um sublayout default underline links. Tá? Então o override é simplesmente você abre o arquivo e faz a modificação que você quiser. Então ele já vai automaticamente já aparecer lá. Por exemplo, aqui a gente vai, deixa eu procurar aqui a parte do aqui que ele está cuspindo o conteúdo. Então, abaixo aqui, a gente fazer um teste. Override. Deixa eu atualizar a página. Então, tá aqui, ó. Então, ou seja, esse layout de artigo ele já está sendo substituído quando eu faço esse procedimento. Beleza. Aí é o seguinte, aí a gente tem aqui os sublayouts, o sublayout desse layout default, que dá para você trabalhar nele também. Você mexer aqui vai ser substituído lá. Tá? Agora a gente vai criar um layout alternativo. Né? Então da mesma forma que o módulo, eu posso abrir esse arquivo, dar um save as. Vou pôr aqui layout 2, ok. Beleza. Ao fazer isso, ele automaticamente para mim, se eu vier aqui no artigo, gerenciador de artigos, esse aqui é o artigo, esse aqui é o teste de artigo. Então, vou abrir ele aqui. E aqui em opções, vai ter lá embaixo layout alternativo. Então eu posso escolher do template Protostar. Então eu vou escolher ele, layout 2, salvar. Beleza. Posso voltar aqui, só para ficar diferente. No lugar dele renderizar o conteúdo, eu vou tirar isso aqui tudo. Vou colocar um H2 aqui. Isto é, layout alternativo. Deixa eu salvar. Olha só, ele tirou o texto para mim e colocou esse H2. Ao selecionar o layout 2, então ele faz essa modificação para mim. Tá? Aí se eu vier nos outros, os outros estão normais, porque eles estão com layout alternativo default. Então para um artigo específico, né, você consegue ter um layout totalmente diferente do outro. Tá? Isso é bem interessante em alguns projetos que você for desenvolver. Aí a gente tem também os sublayouts, né, que é da mesma forma do módulo, a gente pode
muito bem criar um layout alternativo para os links desse layout 2, ou a gente pode criar um sublayout qualquer. No caso que eu vou criar um qualquer. Aqui, layout 2, underline, sublayout. Então, beleza. Se eu criasse, por exemplo, underline links, ele automaticamente, e eu trabalhasse dentro desse sublayout, por exemplo, layout 2 underline links, e trabalhasse nele, ele automaticamente ia puxar para mim se o tipo de layout eu tivesse setado para esse layout 2. Tá? Nesse caso aqui, então, sublayout 2, aqui eu vou só apagar esse aqui. Vou abrir esse layout 2 aqui e vou colocar aqui um P. Isto é um layout, sublayout, layout de layout 2. Tá? Deixa eu atualizar. Então ele está vindo aqui. Tá. Como é que a gente vai fazer para ele aparecer aqui? Beleza. Então a gente tem um sublayout do layout 2. Então para a gente fazer isso, diferentemente do módulo, ele tem uma função. Deixa eu ver onde ela está. Que seria essa aqui, ó. This load template e o nome do sublayout. Então você usando essa função, por exemplo, layout 2, vou deixar lá embaixo, renderizar aqui. No lugar de links, eu vou colocar o nome do meu sublayout, que é sublayout. Sublayout. Que é isso aqui, ó. Que é o nome depois do underline. Então você coloca somente isso, a função já vai renderizar esse sublayout para mim. É como se fosse um require mesmo, um include. Tá? Então aqui embaixo ele vai renderizar esse texto para mim. Vamos atualizar. Olha só, isso é um sublayout, layout 2. Ok? Aí, para traduzir esse nome, para não ficar estranho aqui, para ficar o nome do layout, da mesma forma que o módulo, a gente vai lá nas extensões, idiomas, substituições. Vamos pedir um novo. E vamos colocar o seguinte: tpl underline, o nome do template, que é protostar, o nome do componente, que é content, o nome do layout do componente, no caso a gente está trabalhando com artigo, então é article, underline, a palavra layout, underline, o nome do seu layout alternativo, que no nosso caso é layout 2. Tá? Layout alternativo, artigo. Salvar e fechar. Vou vir aqui, conteúdo, artigos. Opções. E aqui está. Traduzido bonitinho. Ok? Então do componente acho que é só isso. Tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, né? Eu vou estar falando sobre os
menus. Os menus ele tem uma particularidade bem interessante e vou usar o layout de blog, que é o layout referente às categorias, para vocês verem como é que funciona esse procedimento. É bem interessante. Tá? Então até a próxima.